Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje o nosso primeiro podcast número 1 do Daniel Cast TV. E hoje com as convidadas, que me deu a honra de estar aqui comigo hoje, é a professora Nilda e Kátia Pires. Hoje como pré-candidata, a professora Nilda, à Prefeitura de Parnamirim. E obrigado por ter aceitado o convite, viu, estar comigo aqui hoje, para a gente falar um pouquinho da cidade. Eu, professora Nilda e Kátia Pires. A primeira pergunta é para vocês. Parnamirim diz não à corrupção? Sempre, né, Daniel? Boa noite a todos. Quero agradecer, Daniel, o convite de estarmos aqui, né, para a gente conversar um pouco a respeito da nossa querida Parnamirim. E você começou com uma pergunta muito pertinente, né? Parnamirim diz não à corrupção e não é de hoje. Lembro-me que em 2020 nós iniciamos, Kátia, um movimento em Parnamirim. Parnamirim diz não à corrupção, que foi exatamente naquele período, né, do fura-fila, Acompanhei, né? acompanhei. E nós tivemos a participação de muitas pessoas da nossa cidade, que assim como eu, assim como Kátia, a gente não aceita a corrupção. A gente defende o bom uso do dinheiro do povo, a transparência, para que os serviços de Parnamirim eles sejam de qualidade. E aí, Kátia? Eu sempre digo não à corrupção, né? Todo agente público, na minha opinião, ele tem que zelar pelo dinheiro público, né? Pela vida dos cidadãos. E Parnamirim tem uma história de vitória durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Parnamirim tem história de uma grande parcela dos seus habitantes chegarem pela via militar. Parnamirim tem história também pela primeira Assembleia de Deus que foi instalada na nossa cidade, né? O evangelho foi espalhado por Parnamirim antes mesmo da cidade nascer, né? A Assembleia de Deus em Parnamirim, ela é mais velha do que a própria cidade. Então, é uma cidade conservadora, é uma cidade que acolhe cidadãos de todo o país, de todos os lugares do estado. E essas pessoas que são os pagadores dos impostos, esses nossos moradores, eles sempre seguiram pela linha de dizer não à corrupção, do dinheiro público ser empregado a favor da população. E hoje, nos momentos que nós vivemos, no país, não se aceita, Daniel, nenhum tipo de corrupção, seja ela para ultrapassar uma fila na saúde, né, o chamado fura-fila, seja para ultrapassar uma fila na escola, ou ter benefício porque você conhece A, ou B, ou C, e principalmente com o uso do dinheiro público. Parnamirim é contra a corrupção. Eu acho que a imagem de Parnamirim está ficando bastante desgastada, né? Pelos esses últimos episódios que vimos, que a gente vem acompanhando aí nos jornais, nos blogs, né, professora Nilda? E o que a gente vem questionando, até a gente que trabalha na comunicação, é sobre o posicionamento da cidade de Parnamirim hoje. Principalmente quando se trata dessas pessoas que vão chegando, que querem um espaço no poder público e às vezes precisa ter currículo. Então, acredito que é o grande questionamento de Parnamirim hoje. Eu acho que é o currículo daqueles que querem assumir a cadeira lá na Prefeitura de Parnamirim, né? Kátia, a gente sabe que eu lhe conheço há muito tempo, há muitos anos. Sim. Há mais de 30 anos que a gente se conhece. Verdade. E você na vida pública praticamente tem uns 30 anos de vida pública, isso em Parnamirim, né, Kátia? Sim. Nós acompanhamos aqui quando começaram a surgir os nomes para possíveis nomes para pré-candidato à Prefeitura de Parnamirim, e a gente viu que você vinha numa crescente, né, junto com a professora Nilda e os outros demais candidatos. E você resolveu, né, de uma hora para outra, acompanhar a professora Nilda. Aí o que se deve esse novo posicionamento seu? Como você disse, Daniel, sou moradora de Parnamirim há 35 anos, né? 30 anos eu ocupei espaços em cargos públicos na nossa cidade, né?
E, graças a Deus, com a ficha ilibada, eu não respondo a nenhum processo de corrupção, com corrupção. Eu abomino esse tipo de conduta, né? E eu me preparei durante esses 30 anos para o momento que esse momento chegasse. Fui subprefeita em Nova Parnamirim, se não me engano, foi a 4ª subprefeita, né? Acompanhei, como você sabe, eu era amiga do seu avô, ele foi um dos que inauguraram o bairro, né? Foi ele que Exato. levou a família, sua família, para morar ali. Quando Nova Parnamirim ainda era um distrito cheio de granjas, né? Isso. Que faltava tudo, não tinha rua pavimentada, não tinha água, não tinha luz. E foi uma luta muito grande junto com o seu senhor, que era seu avô. E ocupei por 5 vezes o cargo de vereadora, né? Com muita honra, com uma lista de serviços prestados à nossa cidade. E também fui vice-prefeita da gestão que está no finalmente, né? E o nosso bairro foi um dos responsáveis por essa eleição. E sempre me deu a vitória nos mandatos de vereadora. Não que a gente não atue nos outros bairros, mas sempre foi um destaque, né? O bairro de Nova Parnamirim ligado ao meu nome. E aí nós começamos essa caminhada desde o primeiro dia que eu assumi como vice-prefeita, porque é atípico, a gente observa nos diversos estados e cidades que o cargo de vice-prefeito ele é meio que assim isolado, né? É uma pouco função escanteado, né? Mas aí eu transformei esse meu espaço, que essa oportunidade que eu tive, eu transformei nela numa atividade constante, né? E aí tive a oportunidade de ser secretária de Cultura. Cheguei no momento onde a Secretaria de Cultura estava abandonada, não existia nada, a começar pelo prédio que estavam com todas as portas fechadas, né? Sem aulas, das aulas de dança, sem nada. A cultura estava simplesmente entregue a um prédio do teatro que até hoje ainda está com as estruturas a serem cuidadas, né? Então, saí da secretaria, colocando com a lista de serviços prestados, deixei 1.600 alunos matriculados em aulas de dança, de canto, levamos cultura para todos os bairros, deixei o projeto estrutural de engenharia pronto para a reforma do teatro. Garanti no orçamento de 2022 a 2023 1.800.000 para a reforma do teatro. Infelizmente, essa reforma não aconteceu. O que fizeram recentemente foi uma troca de telhas, porque de tanto que a gente reclamou e de tanto que eu disse, vai cair o teatro. O teatro está prestes a cair. É um equipamento tão importante, né, para a nossa cidade. Importantíssimo. Abandonado. Importantíssimo para o Estado. O Teatro Municipal Paulo Barbosa, na região, tirando a capital, na região metropolitana, não tem outro igual. Né? Tantos espetáculos aconteceram ali. E é com muita tristeza que a gente vê aquele equipamento tão importante para a cultura, para as crianças, daquela forma. E aí, trabalhamos sempre com olhar para 2024, para a campanha olhando do prefeito. Para o futuro. Sempre olhando para o futuro, né? Nos preparando, fazendo cursos. Fiz curso de direito público, porque você sabe que eu sou advogada. Sim. Então, eu fui me especializar em direito público, fui preparando este caminho. Porém, o prefeito, nessa incerteza, botou vários candidatos para serem candidatos, né, pré-candidatos, com a promessa de que quem estivesse melhor nas pesquisas seria o escolhido. Receberia o apoio dele, né? E hoje Parnamirim pergunta, por que o prefeito Taveira escolheu o nome do pré-candidato Salatiel? Uma pessoa que não era Não é da cidade, não tem identificação com a cidade, não tem serviço prestado e ainda tem uma ficha suja. Por onde passou, ocupou cargos
públicos, cargos comissionados na urbana. Tem um processo em andamento de uma ficha muito suja. Meu Deus. Né? Ocupou um cargo na Censul, na Prefeitura de Natal. Também teve um envolvimento num processo administrativo e judicial. Já foi condenado em primeira instância. Tem aí um segundo momento para julgamento, né, da Justiça. E teve um envolvimento, quando era vereador, na Operação Impacto, que foi em discussão do plano diretor, que levou a cidade do Natal ao atraso de mais de 15 anos, pelo fato de impedir, ninguém podia falar mais no plano diretor em Natal, era proibido, porque era um assunto que só trazia espanto e medo a quem falasse nesse assunto. Ora, um plano diretor que dá as diretrizes, que cuida da forma legal para o desenvolvimento de uma cidade, ele foi prejudicado por vereadores, né? E aqui eu cito o Salatiel de Souza, era vereador, foi condenado nesse processo por corrupção. E aí, de repente, o prefeito Taveira chega com um nome para prefeito de um currículo dessa forma, né? Então, eu fui uma das que me levantei e eu disse, não, eu não acompanho, prefeito, a sua decisão. A decisão é sua, você tem todo o direito. Agora, Kátia Pires não acompanha a sua decisão. E colocamos a nossa campanha na rua. Mas eu fui ensinada por meu líder, José Agripino, que política nós não fazemos sozinha. Política é a arte de unir pessoas, de unir pensamentos, de unir projetos. E eu fui analisar a história de cada um. E eu conheço a professora Nilda quando ela era vereadora. Ela participou junto comigo no mesmo mandato, em 2017 a 2020, isso, né? 2020. Foi uma vereadora atuante. Ela desenvolveu as suas atividades parlamentares com muito rigor, cobrando o que tinha que cobrar, fiscalizando, apresentando projetos, realizando audiências públicas. E eu sempre tive uma admiração por Nilda, porque ela é mulher, ela tem um perfil que é idêntico ao meu. Ela é mulher. Nós nascemos na política não por padrinhos. Nós nascemos na política e crescemos porque nós tínhamos como determinação o servir. Pelo trabalho. Pelo trabalho. Então, dedicação, ficha limpa, compromisso, foi esses adjetivos e é mulher. Olha só. E aí me levou a essa decisão de então não foi difícil? Apoiar. Não foi difícil. Foi natural? Não foi difícil. E aí Deus tem um projeto para todos no tempo dele. Então, eu orei muito, eu sou cristã, orei muito, pedi a Deus que me desse um sinal, que ele pudesse me apresentar. E aí chegou o dia que Nilda me fez o convite e eu aceitei. E o nosso grupo aceitou. Eu fui ouvir a população, fui ouvir os jovens, fui ouvir os líderes religiosos. Eu ouvi todo mundo, Daniel, e todo mundo dizia, vai em frente. As duas mulheres vão fazer história nessa cidade. Então, olha estamos aí. aqui. Gostei da sinceridade, viu? Professora Nilda, você acha que isso tem refletido nessa sua crescente aí nas pesquisas de Parnamirim, né? Tinha muita gente que tinha dito assim para mim, que vinha falando muito, né? Daniel, isso aí ela vai vir, e daqui a pouco ninguém veio falar mais na professora Nilda. E quando a gente olha nas pesquisas, cada pesquisa nova, a professora Nilda vem dizer, você acha que isso aí vem refletindo e todo esse currículo aí que Kátia Pires passou agora da trajetória? Daniel, como você falou em currículo, sim, e Kátia fez a explanação do dela, né? Então, assim, o meu currículo também é um currículo, graças a Deus, respaldado em muito trabalho, dedicação e compromisso, né? Eu cheguei em Parnamirim em 1984, com um sonho,
trabalhar 84? e estudar, em 1984. Eu estava casando. Cheguei para trabalhar, estudar. Graças a Deus, fui muito bem acolhida por uma família ali da Coabinal, onde eu prestei meus serviços como empregada doméstica. E aí eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, na Escola Estadual L.A. Maia do Rego. Conheço. Ali eu terminei meu magistério, né? E aí recebi um convite da professora Zefinha Paizinho para ser bolsista. Fui ser bolsista na Escola Municipal Professora Enedina, no meu bairro, Vale do Sol, Sim. que resido lá há mais de 40 anos, Sim. né? E passou o tempo, retornei para a Escola L.A. Maia do Rego como gestora. E ali eu fiquei por mais de 12 anos. E aí aquele trabalho com toda a comunidade escolar, eu sempre defendi o diálogo e defendo. Então, conversando com os pais, com os estudantes, com os professores, a gente conseguiu fazer uma gestão compartilhada e comprometida com a educação pública da nossa cidade. E no decorrer dessa gestão, né, recebi convites para entrar na política, isso em 2012. Sim. E aí aceitei este grande desafio, fui candidata a vereadora. Sem dinheiro, pelo- não foi, professor Nilson? Sem recurso. Olha, eu queria até frisar aqui que eu acompanhei algumas carreatas, a gente fazia aquelas coberturas no tempo. Eu não lhe conhecia, eu não tinha esse relacionamento assim de bater papo e tudo mais. E eu encontrei uma carreata em Parnamirim, eu dei de cara com uma carreata. E a carreata só faltava não acabar essa carreata. Eu tava até com o Lucas, um amigo nosso em comum. E eu disse, rapaz, de que é essa carreata? Ele falou, rapaz, a professora Nilda. Ela passa já aí. Aí você passou em cima do carrinho, tinha um carrinho de som. Eu achei engraçado aquilo ali, porque ele só olha aqui, ele até falou assim, Daniel, estou trabalhando até para outro político lá, né, um concorrente e tudo mais, mas meu desejo era estar aqui nessa carreata, porque assim, tinha jovem, tinha gente de todas as idades, eu achei bacana. E você que está assistindo aqui o nosso podcast, não deixe de fazer a sua inscrição e passe para interagir com a gente. Esse programa também só é possível com nossos parceiros, Caranguejo do Olavo, na Praia de Camurupim, e Camarão do Olavo, Nízia Floresta. Se for para o Litoral Sul, não deixe de aproveitar e experimentar as delícias, o camarão e o caranguejo do Olavo. Você, professora. Sim, aí como eu estava dizendo, em 2012, né, fui candidata a vereadora pelo partido PSC. A gente obteve 623 votos. Foi uma caminhada maravilhosa, aprendi muito, mas a gente não ganhou para assumir uma cadeira na Câmara. Retornamos às ruas, dialogando com a população em 2016. E graças a Deus, eu fui presenteada com o mandato de vereadora que assumi 2017 a 2020. E nessa vereança, a gente cumpriu todas as prerrogativas de um vereador, fiscalizando, apontando as soluções por meio de indicações, requerimentos. Fui pioneira em levar o gabinete aos bairros de Parnamirim. Também a gente criou o gabinete online para aquelas pessoas que não tinham tempo de ir até a Câmara, mas aí a gente dialogava via as mídias sociais. Então, esse trabalho, durante a vereança, a população reconheceu e confiou, né? E aí, em 2020, a população começou, via as mídias sociais, mais uma vez, a convocar, Nilda seja candidata a prefeita, Nilda prefeita, Nilda prefeita. E aí nós aceitamos, né, este grande desafio, lançamos novamente o meu nome como candidata a prefeita em 2020 e a população reconheceu todo o comprometimento, a nossa responsabilidade com os serviços públicos. E aí a gente saiu das urnas com mais de 32 mil votos de confiança do povo de Parnamirim, pelo partido PSL. Não foi pelo PT. Não foi pelo PT, foi o PSL.
Vamos já chegar aí, viu? Vamos já chegar aí, viu, professora Nilda? Pelo PSL. E agora estou aqui, né, no Partido Solidariedade, e liderando a vontade do povo de Parnamirim. Eu tenho dito que essa liderança nas pesquisas é porque o povo de Parnamirim entendeu, o povo almeja que os serviços públicos eles sejam realizados com transparência, com muita verdade. A nossa gente está sofrendo muito, Daniel, porque Parnamirim é uma cidade rica, mas, infelizmente, pobre em relação aos serviços públicos da nossa cidade. Quer seja na saúde, na educação, no esporte, na segurança. Então, a população clama que os serviços funcionem. Por isso, o projeto, que não é só de Nilda, é de toda a população da nossa cidade, né? Que a gente colocou o nome da coligação Parnamirim nas mãos do povo. Sim. E esta liderança é do povo. Olha só, professora, a gente vem acompanhando o seu trabalho, sempre na questão da fiscalização, né? Parnamirim, nas lagoas de captação, nas ruas que faltam, que começou a pavimentação, por algum motivo ou outro, ela deixou como a Avenida Brasil ali, que Kátia teve lá recentemente, também ali na Copab. Vou falar aqui também da região que eu moro ali, em Nova Parnamirim, que é Parque das Árvores, Sim. Parque do Jiqui, que é um pouquinho esquecido, para não dizer que é esquecido totalmente, né? Pela sua análise, o que é que falta assim, para Parnamirim, de fato, resolver? Porque já estamos aí dessa atual gestão há 8 anos, praticamente, né? Vamos fazer agora 8 anos, e parece que o desenvolvimento não chega nessa comunidade. Isso eu estou falando só da região de Nova Parnamirim. Vamos nem discutir o resto da cidade, né? Você pode até frisar aí. O que é que você, pelo seu entendimento, o que é que tem faltado em Parnamirim na parte da gestão? Vontade política administrativa. E dinheiro Porque, tem? Daniel, Dinheiro a tem, gente está professora Nilda? falando de uma cidade que tem um orçamento de quase R$ 1 bilhão. Ali, o Parque das Árvores, eu estive lá dialogando com os moradores e a gente vê que é uma comunidade abandonada pelo poder público. Falta escola, falta UBS, falta transporte público e escolar, porque o transporte não tem nem condições de Não tem circular acesso. devido É às vias praticamente intransitáveis. E como resolver? Com planejamento. Primeiramente, se fazer um plano para os serviços de drenagem das águas pluviais, porque o que mais tem prejudicado ao Olavo Montenegro é exatamente as vias públicas do Parque das Árvores, que as águas escoam para Olavo Montenegro. Então, é preciso que os entes federativos, no caso, a Prefeitura de Parnamirim e o Estado, assumam as suas responsabilidades. E a Constituição Federal permite que a Prefeitura de Parnamirim assine um termo de cooperação técnica para que os problemas ali da Olavo Montenegro sejam resolvidos em parceria. Porque se for preciso dialogar com o Estado, tem que se dialogar. E ele que assuma as responsabilidades, e a prefeitura também. O que não pode é ficar um jogo de empurra e a população ser prejudicada como está sendo atualmente. E o Parque das Árvores precisa, sim, destas melhorias. E no nosso plano de gestão, nós já colocamos o plano de gestão. Foi construído ouvindo a população, Daniel. A gente foi bairro a bairro, dialogamos com a população da nossa querida Parnamirim, onde a população, pela primeira vez na história política da nossa cidade, teve a oportunidade de trazer ideias, sugestões, seus anseios e apontar soluções. O nosso plano, ele foi construído partindo da realidade, sem medo desta realidade, e nós colocamos metas e ações que serão executadas a curto, médio e longo prazo para que os problemas sejam resolvidos, porque a gente sabe que solução tem.
que falta é gestão. Professora Nilda, um dos grandes problemas que a gente acompanha durante o dia a dia da gente são os esgotos, que eu até queria que você falasse aí, junto com Kátia Pires, sendo despejados. A gente sabe que a Parnamirim vem nesse processo do saneamento, que vai ser muito importante, mas saneamento parece que ele não vem. E cada dia mais, o que eu percebo aqui em Parnamirim, principalmente quem trafega ali na Maria Lacerda, Abel Cabral, estão usando até a rede de esgoto lá, porque está transbordando esgoto, principalmente uma hora dessa para você sair à noite, o camarada que sai de moto, ele até às vezes não consegue nem chegar ao destino, porque ele vai passar na lama ali, vai se sujar. Né? Eu queria que você falasse um pouco, Kátia, você esteve conversando agora com os moradores, junto com a professora Nilda, não foi? Dos condomínios. Na verdade, nós estamos em constante diálogo com a população, com moradores, porque Nova Parnamirim é um bairro enorme, um bairro em crescimento, em desenvolvimento todo o tempo. Nova Parnamirim, ele respira desenvolvimento. É um bairro que é o responsável, Daniel, pelo melhor IDH do Estado. É Nova Parnamirim que é o responsável pelo Índice de Desenvolvimento Humano. E aí, a gente percebe que, na gestão do prefeito Taveira, é como se fosse um faz de conta. Eu vou falar pelo bairro de Nova Parnamirim, porque há muito se ouve em Nova Parnamirim a problemática da mobilidade. Sim. Por quê? Porque é um bairro que cresce todo o tempo. Todo dia a gente vê empreendimentos sendo levantados, não é? Então, a gente tem um plano municipal de mobilidade urbana que ele não é aplicado. Se faz uma rotatória sem estudo, agora já fecharam a rotatória. Abriram uma rotatória na frente do Salesiano, já fecharam a rotatória. Então, não há um planejamento, não tem um cuidado. Há pouco tempo, se ouvia muito, tanto do prefeito como de alguns secretários, que haveria uma grande reurbanização no trânsito da Maria Lacerda. Sim. Rotatória na frente do Nordestão, Isso. rotatória aqui, retirada de canteiro, de posteação. Aquele poste que fica no cruzamento da Deodato. E tudo isso Lacerda ficou no ar. Nada disso foi colocado em prática, nada. O governo Taveira está terminando. Um binário, né, que a população pedia ali, né? O binário já era uma discussão que a gente tinha que abrir muito com a população para entender, para preparar, né? Porque o comércio ele é o mais afetado. Porém, Isso. os estudos de um plano de mobilidade urbana, ele mostra os benefícios no futuro. Né? Ninguém quer sair da zona de conforto. Mas quando o projeto flui, aí todo mundo entende que aquilo era o melhor. Então, o binário é uma coisa que a gente precisa discutir. O que a médio e longo prazo. O que a gente não pode é deixar Nova Parnamirim do jeito que está. Por exemplo, se fez um recapeamento asfáltico, com um capeamento asfáltico. Quando chega em determinado ponto, parou. Por quê? Porque quando foram fazer o levantamento, não olharam que a rua tinha uma extensão. Estou falando da Madre Teresa de Calcutá. Sim. Ela chegou na Abel Cabral e parou. Aí a gente vai para Pintacilgos, ali do lado do Estilos e da farmácia Drogazil. Sim. Ali é uma questão muito prática de se fazer. Já se foi, já se prometeu e não faz, que é o alargamento daquela rua da Pintacilgos, que vai dar na terceira etapa do Conjunto Pirangi. Ali, do lado, tem a Avenida Poços de Caldas, que ela sai do Conjunto Pirangi até a Cidade Verde. É uma via de escape. E rápida ali. E né? rápida. O que é que se precisar fazer? Pavimentar Poços de Caldas. E você tiraria o grande fluxo da Abel Cabral cortando pelas essas vias. Lá na Avenida Nízia Floresta, que é a rua da cidade da Escola Teresa de Lisieux. Se você olhar para frente, cortando a Abel Cabral, Sai na Santa Luzia. ela vai sair na Santa Luzia. É um trecho pequeno que faz uma diferença enorme. Você vai ali para Heraldo Cunha, Carmindo Quadros, na verdade. É onde eu moro? Aonde você mora. E aquelas 3 casas que ficam Ela tá impedindo. Meu Deus, é um caos. É um caos.
Aí, se a gente for falar em saneamento, aí eu vou contar para você uma história que a gente acompanha desde 2008. E o saneamento de Nova Parnamirim, para nossa infelicidade, ele não sai antes de 2026. Ele está a tubulação, mas existe. Ó, o prefeito já fez, a Câmara já autorizou, agora recente, mais um empréstimo. Dentro do empréstimo do Finisa, já foi mais de 1 milhão aprovado para as obras do saneamento. Mas é uma obra a passos de tartaruga, uma obra tão importante. Sem contar a qualidade, né? Porque estão acabando com tem asfalto novo aí que está parecendo asfalto velho. Então, a gente olha para Nova Parnamirim e a gente vê o valor que o bairro tem, o valor que ele agrega ao município. É um bairro que sobrevive sozinho, você conhece muito bem. Isso. Um comércio aquecido, investidores em condomínios, os próprios cidadãos investem na hora que ele compra, que ele aposta num condomínio para ir morar, levar sua família, mas ele não encontra o retorno do poder público. Então, Nova Parnamirim é um bairro importantíssimo, é o pulmão de Parnamirim, no entanto, está sem oxigênio. A gente vê que é um bairro que ele vai respirando porque ele tem vontade própria. Ele tem a arrecadação maior do município. É o maior valor arrecadado de IPTU por metro quadrado. E quando a gente vê uma pintura no ginásio, depois de muita forçação de barra, aquele caminhódromo ali, onde tem um complexo Suzete Cavalcante, o ginásio, aquele caminhódromo, eu já recebi tantas denúncias de idosas que deixaram de fazer suas caminhadas porque um simples reparo não é feito. Você vai para a Cidade Verde do mesmo jeito. A escola Brigadeiro, que é uma escola grande, uma escola importante, tem mais de 5 anos que a quadra da escola está no chão. A escola está no chão. Então, assim, que valor a gestão tem dado à Nova Parnamirim? Quais foram os compromissos que foram acertados e não foram cumpridos? Eu não tenho medo de lhe dizer, 90% não foi cumprido. Professora Nilda, quais seriam as primeiras prioridades aí no futuro, né? Se porventura você vir aí assumir aquela cadeira na Prefeitura de Parnamirim. Eu sei que existem muitas demandas, tanto na saúde, na educação, na infraestrutura, mas você gostaria de começar, ou vocês gostariam de começar por onde? Fale aí pra gente. A gente sabe que é possível fazer muita coisa, né, professora? Em 4 anos, e sempre fica aquela ladainha, né? De com mais 4 anos a gente resolve. E a gente tá vendo agora, né? Mas a gente vê gestão de uma forma comprometida e eficiente quando a gestão ouve a população e tem coragem de enfrentar os problemas. Hoje, Parnamirim, uma gestão, ela não pode começar pensando em resolver apenas a situação de uma pasta. Por exemplo, educação. E não também resolver alguns problemas da saúde. Então, a gestão ela tem que ver os problemas, né, tanto da saúde como da educação, e resolvê-los, porque nós temos problemas que são possíveis de serem resolvidos a curto prazo. Por exemplo, a gente vai para saúde, a gente vê que está faltando médicos na atenção primária. Essa falta de médicos não vai ficar esperando até se resolver a falta de professores. Então, os problemas eles precisam ser resolvidos paralelos. Então, por exemplo, saúde. Nós temos que resolver o problema da atenção primária. Aí falta os médicos. Como se resolver? É como nós já colocamos no nosso plano de gestão, fazendo a contratação e dando flexibilidade ao médico. Muitas vezes o médico em Parnamirim, ele vai embora porque tem uma exigência de 40 horas.
mas a lei também permite a flexibilidade. Se o médico tem a disponibilidade de trabalhar 20 horas, ele vai receber proporcionalmente. 30 horas também proporcionalmente. E as 40 horas, de acordo com como manda a lei. A questão da farmácia básica, a gente precisa resolver em caráter emergencial. E aí se faz necessário um planejamento. O que não pode acontecer é ter um determinado medicamento em grande quantidade, que nem tem demanda, né, em relação às patologias, e um outro não se ter no nosso município. Então, a gente vai ter um planejamento com muita responsabilidade, com muita transparência, para que os problemas eles sejam resolvidos, quer seja na saúde, quer seja na educação, quer seja na infraestrutura da nossa cidade. Aí, trazendo um pouquinho para a educação. Nós não podemos ficar esperando resolver um problema para depois resolver, por exemplo, o problema do transporte escolar. Então, o transporte escolar hoje em nossa cidade, ele está sucateado. Os nossos estudantes estão sendo vítima dessa falta de zelo com o nosso transporte, com os nossos estudantes. Então, nós vamos cumprir uma lei que já é municipal e que os nossos estudantes têm direito. E a lei é para ser cumprida, que é a questão de se ter um monitor. Porque o transporte escolar, você sabe que o motorista não tem como ele dar segurança, cuidar do trânsito ali, da questão do volante e ainda cuidar dos nossos estudantes no interior do ônibus. É uma sala de aula em movimento. E a lei garante aos nossos estudantes que o transporte escolar tem que ter um monitor. E esta lei vai ser cumprida e já está no nosso plano de gestão, porque o monitor, ele dá segurança aos nossos estudantes. Inclusive, professor Nilda, tem até fotos aí, até veiculei lá no meu Instagram, Kátia, de gente usando até droga dentro do... Porque não tem a fiscalização, falta o monitor. Entendeu? Tem gente subindo no ônibus que não é... Violência. Que não é aluno, ele está aproveitando, pegando carona no ônibus. É assim, uma loucura. E um outro problema também é a questão da falta de auxiliares. Nós sabemos que nós temos em nossa cidade várias crianças autistas. E não é de hoje que muitas crianças não estão na escola por falta dos auxiliares. E como resolver? Isso é uma luta Concurso antiga, né? público Isso é um e questionamento contratação temporária, que a lei permite ao gestor municipal. Então não faz porque não quer? Não faz por falta de vontade política, né? Pegando esse gancho de Nilda, o município ele não planejou realmente, ele tem ali os dados estatísticos, né? Porque tem o mapa, os indicadores, né? De quantas crianças estão matriculadas, para aquelas quantidade de crianças, qual é o número necessário de uma sala de aula, quais são os profissionais que precisam para dar esse apoio. Então, o indicativo, ele é muito claro. Na hora da matrícula, a Secretaria de Educação, ela tem essas informações. No entanto, só foi disparado, vamos dizer assim, um processo seletivo para a contratação dos professores agora, no mês de julho. Os alunos perderam 6 meses de aprendizado, de oportunidades de aprender, de ter direito como as outras crianças têm. Então, assim, é uma seara que o que falta é cuidado. Se o município tem a distribuição do Fundeb, né, já sabe o que é que se arrecada, por que não prioriza a educação? Por que não prioriza a estrutura das escolas? Por que não prioriza o aluno que tem a necessidade de um acompanhante, um apoio escolar? Um apoio escolar. Um apoio escolar. Os estagiários, Daniel, foram contratados agora, recentemente. E completando, Kátia, a prefeitura só fez esse processo seletivo porque o Ministério Público recomendou
Não foi pela vontade do gestor municipal. Nem organização. Né? E por Organização. O Ministério Público recomendou, praticamente obrigou, diante de inúmeras denúncias dos pais, né? Inclusive dos professores também. Aí foi que ele veio fazer o processo seletivo. E um outro problema sério também nas escolas é a questão das quadras. As nossas quadras, muitas estão interditadas por falta de planejamento. Nós sabemos que os problemas de Parnamirim, que são inúmeros, não serão resolvidos do dia para a noite. Mas no nosso plano de gestão, eles serão resolvidos, sim, a curto, médio e longo prazo. E só para finalizar, Daniel, um dado importante. Em 8 anos de gestão, praticamente, a Prefeitura de Parnamirim construiu apenas uma sala de aula. Vamos fazer uma continha básica? Meu Deus. Uma sala de aula, porque o gestor da escola, a escola Edmo Pinheiro, ele forçou a barra, inclusive a comunidade participou. Mas veja só, uma criança que nasceu há 7 anos atrás, ela vai ocupar a vaga de alguém, não vai na escola? Vai. Se você, e essa quantidade ele vai acumular com a que já tem. Concorda? Concordo. Então, você não consegue fazer essa conta fechar. Porque chega criança de todos os lugares, o pai é transferido, a mãe, aquela família casou, criou menino, veio de outro lugar. E como é que você consegue colocar na sala de aula, que hoje deve estar em torno de uns 5.000 alunos que estão fora dessa sala de aula? Como é que se faz isso? Planejando. Agora, não se faz planejamento até a semana pedagógica, que é uma semana preparatória para os professores, para poder dar início ao ano letivo. Esse ano foi dividido em 2 etapas. A primeira foi feita 2 dias no hotel em Natal, que nunca se viu isso, um hotel em Natal luxuoso. O evento foi maravilhoso, eu estive lá. Um evento de alto nível em termos de estrutura e dos palestrantes. Mas, como é que você vai fazer essa aplicabilidade se não tem professor, se você não tem os recursos, se você não tem uma estrutura? Que adianta você fazer uma semana pedagógica desse tamanho, desse formato, se quando iniciar as aulas você não tem a estrutura? Isso. E aí, a semana foi dividida em 2 etapas. Nunca aconteceu isso. E quando chegou na segunda etapa, o que foi que disseram? Não tem condições, não tem recurso, vocês se virem e façam na escola a aplicação da semana pedagógica. Olha lá. Isso é uma brincadeira, né? Ei, segura aqui só. Já está Meu falar? amigo, me diga uma coisa. Não, a gente vai para a pergunta final agora. 1 hora. Viu? Cada hora, né? Que hora é essa aí? 9h40. Meu filho, vai entrar alguma coisa do caranguejo de Olavo? Sim. Vai? E vamos lá para a pergunta final. Aí depois você fazer as considerações. Da esquerda. É. Eu vou perguntar e tu segura essa. Viu? Pergunta. Que essa aí vai pro ar. Essa vai ser a primeira, a abertura. Vamos lá? Já pode seguir direto, né? Pode ir. Professora Nilda, existe uma campanha aí em Parnamirim, vocês acompanham bem isso. Parnamirim não vota na esquerda. Tem uma campanha aí nos bastidores de Parnamirim. E tem colocado esse título para a senhora. Professora Nilda é de esquerda. Aí uns dizem assim, professora Nilda é petista. Aí eu, analisando aí, né, o cenário, aí eu vejo Kátia, eu nunca vi Kátia com a esquerda, né? Nunca. Assim, nunca vi Kátia assim, eu sou do partido de esquerda, sou filiado ao PT e tal. O que é que você leva, o que é que você me diz sobre essa campanha que está sendo disseminada em Parnamirim? Professora Nilda é petista, é de esquerda? Professora Nilda é de centro, né? E o que é um partido de centro, Daniel? O partido de centro é aquele que dialoga com a direita, com a esquerda, do centro, com aquelas pessoas que nem têm partido, mas exercem o seu direito de votar.
Então, vou relembrar aqui um pouquinho da minha história em termos de partidos, né? Em 2012, eu fui candidata a vereadora pelo PSC. Em 2016, retornei novamente, lançando meu nome para a vereança no partido PRP. Em 2020, eu fui candidata a prefeita pelo PSL. Em 2022, eu fui candidata a deputada federal pelo Solidariedade. E hoje, em 2024, no ano de 2024, eu sou pré-candidata a prefeita pelo Solidariedade. E talvez algumas pessoas perguntem, né? Por que trocou, saiu do partido? Porque estes outros partidos, eles não passaram na cláusula de barreira. Eles não existem. O PSC se uniu ao Podemos, né? O PSL também foi para os democratas, se não me falha a memória, Hoje é e União fundiu União Brasil, né? E as pessoas não têm o que falar da professora Nilda. Graças a Deus, eu sou protagonista da minha própria história. E eu respeito a direita, eu respeito a esquerda, nunca fui filiada ao PT, eu sempre fui candidata de centro, e não é de hoje. E a nossa bandeira, na nossa querida Trampolim da Vitória, é a bandeira do povo, é defender os serviços que a população precisa. Porque quando um cidadão ele chega numa UBS, você não vai perguntar, você é de direita, ou você é de esquerda, ou você é de centro. O cidadão, ele quer ser bem recebido, ele quer ser acolhido e ele deseja que o seu problema seja resolvido. Eu sou casada, eu tenho 2 filhas, sou contra o aborto. As pessoas tentam colocar fake news na professora Nilda. Não é de hoje. Eu venho sofrendo fake news há um tempo. Eu considero que é uma agressão psicológica à minha história, à minha vida, mas eu nunca me vitimizei. Eu nunca desisti de lutar e não vou desistir e nem vou me vitimizar. Professora Nilda, esta mulher, Parnamirim sabe da história da professora Nilda, quem é a professora Nilda e o comprometimento da professora Nilda com as políticas públicas, com a verdade, com a honestidade. E Parnamirim sabe, sou ficha limpa. Só para esclarecer aqui, tem uma foto sua circulando nas redes sociais aí já há bastante tempo. Você com a governadora Fátima Bezerra. É isso? Inclusive tem foto de Fátima Bezerra com Salatiel, Taveira Júnior, com o prefeito Taveira e por aí vai. Então, mas eles estão usando essa foto. Só usa a minha. É. O que é que você me diz disso aí? Em relação a esta foto, se não me falha a memória, no ano de 2018, eu apoiei Carlos Augusto para deputado estadual. E Carlos Augusto, naquela época, ele estava com a governadora Fátima Bezerra. E todos que apoiavam Carlos Augusto seguimos o deputado estadual. E naquela época, Daniel, todos os políticos de Parnamirim praticamente têm foto com a governadora, né? Como eles estão colocando aí nas mídias. A minha foto, a própria Kátia tem foto com Fátima, Marciano, o filho de Taveira Júnior, Salatiel. Então, todos têm. E porque só Nilda, por uma foto, a mídia e os meus adversários relatam que eu sou petista. Eu nunca fui filiada ao PT, mas eu respeito a direita e respeito a esquerda. Inclusive, no E seu a grupo nossa tem direita, tem bandeira, esquerda, né, professor? nós temos muitas pessoas da direita, nós temos muitas pessoas da esquerda e temos pessoas do centro, assim como a professora Nilda. Por quê? O que é que nós queremos? O que o povo de Parnamirim almeja, que os problemas da cidade sejam resolvidos, que as pessoas tenham seus direitos respeitados. Então, a nossa bandeira
é Parnamirim. Legal. As considerações finais, Cátia Pires. Bem, eu quero agradecer, né? Quero dizer que nós estamos prontas, preparadas, querendo continuar a desenvolver o trabalho que o povo merece, né? A nossa vida, a minha e a de Nilda, ela é pautada no trabalho. É pautada na honestidade, na transparência. Eu nunca tive nenhum problema de expor a minha opinião. Eu digo não à corrupção, direi sempre, não é de hoje. Eu digo sim a Parnamirim. Nós devemos unir forças para transformar a nossa cidade, para que a cidade volte a configurar, a se destacar no cenário nacional, seja na educação, com projetos como o Rio de Leitura, que acabaram, com projetos voltados para a saúde, porque nós já fomos exemplos, né? Nós já fomos exemplos no esporte e continuamos com todas as dificuldades que os atletas têm, com toda a falta de investimento, com toda a falta de incentivo. Nós temos aí uma gama de atletas mirins, jovens, adultos, que fazem uso do seu próprio bolso para levar a bandeira de Parnamirim para outros países, outros estados. Então, o que a gente quer é que Parnamirim ele volte a sorrir, que ele volte a ser feliz, porque a cidade hoje é um aspecto de cidade abandonada, é um aspecto de uma cidade desorganizada, uma cidade que faz de conta que faz, mas essa gestão não tem feito o seu papel de casa. Então, muito Ok. obrigada, Daniel. Professora Nilda. Daniel e a todos os ouvintes, né, aqui do podcast, eu quero agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Daniel por esta oportunidade, dizer que nós somos duas mulheres preparadas, empoderadas, que não temos medo dos problemas, porque Corajosas, nós corajosas. iremos resolvê-los Isso. com muita fé em Deus, com o apoio da população. População esta sofrida, mas uma população aguerrida e uma população que abraça Parnamirim com pertencimento. Então, somos gratas a Deus e quero lhe agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Estamos à Obrigada. disposição. E você que está assistindo aqui o nosso podcast, não deixe de fazer a sua inscrição e participar e interagir com a gente. Esse programa também só é possível com nossos parceiros, Caranguejo do Olavo, na Praia de Camurupim, e Camarão do Olavo, Nízia Floresta. Se for para o Litoral Sul, não deixe de aproveitar e experimentar as delícias, o camarão e o caranguejo do Olavo. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo episódio.